Alô? Nossa, agora... bom, de novo, então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Bruna, eu sou presidente do Conselho Municipal de Habitação e diretora do Departamento de Gestão e Habitação da Prefeitura de Valinhos. É um imenso prazer que a gente faz essa atividade aqui no Clube de Campo Vale Verde, que assim, a gente sai um pouco da casinha, a gente costuma fazer nossas reuniões ou na Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos ou na Casa dos Conselhos, né? E achei legal a gente fazer esse tour itinerante também pelos lugares e a gente também entender as belezas, né? Porque esse lugar é maravilhoso, é lindo, e os problemas, né? Dos locais que eu acho que envolve a questão habitacional. Então, eu agradeço a presença de todos, principalmente da Camila, que é a nossa palestrante, mas logo já vou apresentar. Mas antes disso, eu queria agradecer, primeiro, o Clube de Campo Vale Verde, chamar a Sueli para fazer uma palavra aqui. Bom dia a todos. Prazer, sou Sueli Yang, atual presidente do Clube de Campo Vale Verde. É um privilégio estar falando aqui com vocês. Tá? Nós temos aqui o Clube de Campo, alguns são moradores, né? O Edson Secapim também mora aqui, já foi presidente do clube também. Nós temos aqui um patrimônio histórico, né? Não sei se vocês conhecem, que foi a antiga fazenda São Bento do Caputá, de Joaquim Egídio de Souza Aranha, uma das suas propriedades, e ele foi tombado em meados de 2000, começou o processo em 99 e em 2004 foi feito o desfecho e oficializado o tombamento desse patrimônio. Infelizmente, esse patrimônio hoje se encontra em um estado de degradação gravíssimo, né? Houve aí um tempo de abandono e a queda do telhado, a retirada de algumas telhas, a queda do telhado, e isso vem se agravando a cada dia, a cada nova chuva, ventania, né? Então, na nossa gestão, atual gestão, e continuamos também mais 2 anos, buscamos formas e recursos e conhecimento para tentar resgatar esse patrimônio. Atualmente nós fizemos uma parceria com a Brasil Restauro, atual responsável pela execução do projeto da Casa do Flávio de Carvalho, né, que está já em andamento, e nós conseguimos entrar na Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, quer falar PRONAC aqui para vocês, tanto a Lei de Incentivo, e buscamos uma obra emergencial. O que é essa obra emergencial? Vamos fazer uma sobrecobertura no casarão para conter a chuva, a tempestade, e ter uma segurança para a equipe técnica entrar e fazer a limpeza e triagem dos materiais que foram caídos. Hoje nós temos paredes que foram feitas de pau a pique, também se deteriorando com a chuva, né, que é barro, madeira, né, bambu, e o telhado também, né, a umidade junta cupim, formigas, né, então a gente vai fazer sobrecobertura para tirar o casarão da sarjeta, né, colocar ele na UTI, vamos dizer assim, né, e entrar uma equipe técnica e fazer a triagem, porque todo o material que cedeu com esse agravamento, nós não podemos simplesmente descartar. Precisa de uma equipe avaliar se dá para ser restaurado parte desse material, o que tem que ser descartado tem que ser tecnicamente justificado. Então, esse projeto inicial é uma obra emergencial para a gente evitar a queda e o desmoronamento completo desse imóvel. Tá? Então, é uma situação grave. Eu conto com o apoio dos vereadores de Valinhos, o Edson Secapim, que esteve aqui presente como presidente há um bom tempo, todos vocês que tem uma rede de contatos que pode estar nos ajudando, auxiliando. Você pode destinar parte do seu imposto de renda para este projeto, seja pessoa física ou pessoa jurídica, né? E a gente está captando outras formas também de recursos, tá? Então, eu convido todos vocês, a maioria entrou aqui por baixo, né? Para após a apresentação, a reunião de vocês, irem lá, visitarem, olharem, porque fotos não vão mostrar o tamanho do dano, né, e o quanto isso está sendo impactante. A gente está falando de um patrimônio que não é do Vale Verde só, é da cidade. Imagina esse casarão restituído para a cidade, o quanto que ele vai mover economicamente, turisticamente,
o quanto que ele traz segurança para os moradores, o quanto que vai valorizar os imóveis locais. Então, assim, a gente tem que pensar a história também que tem atrás disso, né? O quanto que a gente precisa preservar a história e ressignificar esse espaço para o fim comum da comunidade. Então, é isso que a gente tem buscado de forma assídua, de forma desafiadora, mas a gente tem muita fé e esperança que isso possa acontecer, e isso vai acontecer. Então, eu conto com vocês aí, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Tenham uma ótima reunião, tá bom? Bom dia a todos, eu sou Giovana, sou representante do Vale Verde, no Conselho de Habitação, e eu presenciei toda a decadência, o auge do clube de campo, até os anos, até mais ou menos 2001, 2005, 2006. Se vocês tivessem a oportunidade, mas agora está impossibilitado de entrar, mas você tinha garagens para carruagens, tivemos vários eventos, inclusive com as carruagens originais, haviam vários elementos da época escravagista, que em Valinhos, que também não existem mais. As duas fotos, eu pego a de 99, quando foi feito o restauro, quando foi iniciado o processo de tombamento. Quem precisar dessas fotos maiores, eu tenho como fornecer, mas elas são muito antigas e ainda são em papel, então a gente tem que digitalizar, tem uma dificuldade. Em janeiro de 2010, quando um galho caiu e fez o primeiro rombo no telhado, que não foi consertado, e daí para frente ele chegou nesse estado. Um casarão com mais de 100 anos, a partir de um buraco no telhado, que não houve restauro, com as chuvas, com a degradação, com o tempo, dá até para, nas próximas fotos, eu coloquei, que é só uma reflexão, para ver como ele era na época do tombamento, inclusive com as mobílias originais. Tá? Então, era só um momento de reflexão que eu gostaria que seja feito, aproveitando que nós estamos aqui com a presidente do Conselho Estadual de Arquitetura. Eu acho que é interessante a gente entender e a necessidade de cuidar do patrimônio. Não é largar porque aconteceu um rombo no telhado ou porque uma cara quebrou. As coisas para serem mantidas, elas precisam de manutenção. Obrigada e boa palestra. De Arquitetura e Urbanismo e o Conselho Municipal de Habitação, já colocando também que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, ele tem também uma comissão que trata de patrimônio cultural. Né? Então, também já queria de antemão colocar essa comissão à disposição do clube, né? Pela importância do casarão e por toda a ação que vocês estão procurando estruturar para recuperar o casarão. Né? Então, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. São demandas bem rotineiras lá para a gente, né? A gente sempre recebe pedidos de apoio desse tipo. O apoio não é financeiro, mas a gente pode jogar luz, né, nas reflexões que vocês estão fazendo e apoiá-los na relação com outros órgãos. Então, o Conselho ele cumpre esse papel de mediação, vamos dizer assim, né, principalmente entre sociedade civil, organizada nesse caso, e outros órgãos, né, correlatos aí às temáticas que vocês trabalham. O pessoal está ajustando ali. Mas hoje, até para falar mais diretamente com o Conselho Municipal de Habitação, e enquanto presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uma fala mais institucional que apresenta um pouco das nossas ações nesse âmbito, né, nesse campo de atuação, falar um pouco do Conselho de maneira geral. O Conselho que temos arquitetos aqui, uma arquiteta que já é da casa praticamente, tem outro arquiteto, temos engenheiros também, estudantes de arquitetura. Então a ideia é a gente poder tratar um pouco do que é o Conselho, que é um conselho, eu digo, jovenzinho, né? A gente tem 15 anos de existência, 13 anos de funcionamento mais efetivo, desde que deixamos o sistema Confia-CREA. Né? Então é um conselho uniprofissional, ele é um conselho só dos arquitetos e urbanistas, a gente não divide com outras profissões, né? Então é um conselho que principalmente atua na regulamentação e na fiscalização do exercício profissional dos arquitetos e urbanistas, mas que também incorpora essa missão de defesa da sociedade, porque o nosso trabalho, o nosso ofício,
diretamente impacta a vida das pessoas, a vida das cidades. Então, a gente também tem essa obrigação, pode passar para a gente, por obrigação em lei, né, de defender a sociedade. Então, só que dados mais gerais, vai ficar pequenininho para vocês lerem, não importa menos a leitura, mas mais uma estrutura aqui, né, que fala para a gente ir seguindo. Então, o Conselho ele foi criado por uma lei federal, que é a 12.378 de 2010, né? Tem uma série de resoluções normativas que foram sendo construídas ao longo desse período de existência do Conselho, que hoje são as normativas que regem a nossa profissão, né? Então, é uma profissão regulamentar, possui, portanto, legislação própria, e aí também tem código de ética próprio, né? Sendo a ética do exercício profissional um dos pilares de atuação do Conselho, né? Então, eu já fui na gestão passada, inclusive, coordenadora da Comissão de Ética e Disciplina. Eu digo que só virei presidente porque tive essa passagem pelo Conselho, né? Porque estando em contato direto com a ética de exercício profissional é que a gente conhece os desafios da profissão, é onde a gente conhece as situações práticas, rotineiras, cotidianas que os arquitetos e urbanistas vivenciam, né? Então, dá certamente um panorama muito preciso de como vai a profissão, né? E qual é a relação do profissional com as demandas que existem nas cidades, né? Então, a gente zela em nome da sociedade, né? Pela atuação dos arquitetos. Tem um olhar aqui de... É só para ir. Bom, o Conselho, ele é uma autarquia federal, né? Então nós somos órgão público de caráter sui generis, né? Então é uma coisa que entre a gestão pública e entre, enfim, autarquias que a gente já conhece, as públicas. Então é uma autarquia federal sui generis e que está presente no país inteiro. Nós temos a instância maior, que é o CAU-BR, a gente fala, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo Nacional, que fica com sede em Brasília e que justamente trata das questões mais gerais e transversais a todos os estados, normativos todos, né? Diretrizes mais amplas de orçamento, de execução orçamentária, de estratégias de ação, elas saem do CAU-BR. E nós temos as unidades federativas, então todos os estados têm o Conselho de Arquitetura e Urbanismo presente, né? O CAU São Paulo, que eu presido atualmente, tem um desafio bastante importante nesse sistema, porque nós representamos hoje 40% dos arquitetos e urbanistas do país, ativos no país, né? E o nosso recurso, portanto, né, o nosso orçamento é maior do que o próprio CAU-BR, maior que o CAU Nacional, porque nós temos os recursos do Conselho, eles advêm dos profissionais, são as anuidades, são os RRDs que são cobrados, né, para o exercício profissional. Então, se temos 40% dos profissionais aqui no Estado, temos um volume de orçamento bastante importante e que cada vez mais vem sendo revertido para projetos que devolvem aos arquitetos, que devolvem à sociedade esse recurso que é de todos nós, né? Pifou. Pode virar aqui, só para ele parar de falar. Eu falo, hein, gente? Vocês podem entender. Então, depois tem os mapas que eu mostro para vocês, para mostrar essa distribuição. Eu acho sempre legal a gente mostrar essa distribuição dos arquitetos, né? Não só nacionalmente, né? Tem um mapa aqui que mostra os 70 mil arquitetos do estado de São Paulo, e aí você tem, por exemplo, do estado do Acre, 776. Só para a gente ter um paralelo, né, de quão importante é a participação do estado de São Paulo nesse quadro mais geral. E no que diz respeito ao estado de São Paulo, a gente tem metade desses 70 mil arquitetos na região metropolitana de São Paulo, principalmente na capital, a outra metade distribuída entre litoral e interior. Sendo a regional Campinas, né, o CAU São Paulo está organizado com sede no centro de São Paulo, lá no Triângulo Histórico, na
na Rua 15 de Novembro, e ele tem outros 10 escritórios regionais distribuídos no estado, sendo um deles o de Campinas, que integra o município de Valinhos, né? A Regional Campinas é a segunda em quantidade de arquitetos e urbanistas ativos, em quantidade de empresas de arquitetura e urbanismo, em quantidade de cursos de arquitetura e urbanismo. Então, é uma regional muito importante para a gente, por isso que essa aproximação com conselhos municipais, com associações de engenheiros e arquitetos, com as instituições de ensino superior presentes aqui na região, são muito importantes para o conselho, porque nos colocam mais diretamente em contato com os profissionais do Estado. Ainda assim, né, e aí é um outro fato muito interessante, mesmo com essa pujança, né, diante do quadro mais nacional e até estadual, nós temos no estado de São Paulo alguns municípios que não têm nenhum arquiteto urbanista ativo, né? E se a gente pensar nas demandas que a cidade já apresenta, né, então, assim, eu costumo dizer que a vida para o arquiteto urbanista deveria ser mais fácil, porque não há uma cidade que não precise de um arquiteto urbanista, né? A gente tem formação generalista, a gente atua em vários campos, né? Ainda assim, nós temos uma quantidade importante de municípios no estado que não tem a presença de nenhum arquiteto urbanista. Então, essa é uma ação que o Conselho desenvolve de aproximação, né, de pensar qual é de sensibilizar alguns públicos, por exemplo, quanto à presença do arquiteto urbanista em seus quadros funcionais, sabendo da relevância que tem a participação dos arquitetos nesse quadro. Você faz ausência, assim, no poder público? Ausência geral, do município como um todo. Não só da mesma, nada, nenhum arquiteto ativo do município. Tem mais quase 100 municípios dos 645. É bastante, né? Nossa. Mas é uma profissão que está bem em expansão, né? A gente pode falar sobre isso, né? Eu acho que sim, a gente tem cursos cada vez mais. A gente aqui no estado de São Paulo tem mais de 200 cursos de arquitetura. Mesmo pela formação, estão indo para lojas, grandes lojas, assim? Eu estou dizendo dos arquitetos ativos, né? A gente sabe também que tem uma quantidade expressiva de profissionais que não estão regulares, não atuam regularmente, porque regularmente só atua quem está ativo junto ao conselho, quem está cumpre com as suas obrigações. A gente fala a associação, a CAL, ela não é uma escolha, ela é obrigatória, né? Então, o arquiteto urbanista só participa como engenheiro, só pode atuar se estiver regular junto ao seu conselho profissional, né? Isso equivale não só a pagar suas obrigações de anuidade MRT, né? Que é o registro de responsabilidade técnica para cada serviço, mas também atender a todos os normativos do Conselho. Por exemplo, o Código de Ética e Disciplina. Todo profissional tem a obrigação de atuar conforme o Código de Ética e Disciplina. Mas vamos lá. Então, a TIS, né, indo para o tema da habitação, só eu queria fazer essa introdução um pouco para tratar do Conselho, e a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas no que diz respeito ao tema da habitação, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele, nos últimos anos, vem trabalhando muito forte no campo que a gente apelida ATIS, que a gente fala ATIS, né, que é a famosa assistência técnica em habitação de interesse social. Não sei se todos sabem, o pessoal do Conselho Municipal de Habitação está aqui, certamente deve saber, existe uma lei federal que já tem mais de 15 agora, né? Mais de 15, 17 anos, de 2008, uma lei federal que garante acesso à assistência técnica por parte de todo e qualquer cidadão, né? Acesso gratuito ao trabalho de arquitetos urbanistas, ao trabalho de engenheiros, sendo esse, então, portanto, um direito de todo e qualquer cidadão. É uma lei federal que, apesar da idade, ela tem pouca, como um quadro mais recorrente, né, do nosso país, né, as leis têm uma dificuldade de implementação muito grande. Então, é uma lei federal que precisa de regulamentação nos municípios. E os municípios têm muita dificuldade em regulamentar a aplicação ou pensar formas de aplicação dessa lei
no âmbito local. Então, a gente é muito procurado, o Conselho é muito procurado por municípios para saber como é que eu faço, né? Onde é que mora o recurso? Mas o que é assistência técnica? Como é que a gente organiza um programa público de acesso ao trabalho dos arquitetos urbanistas, ao trabalho dos engenheiros? E é claro que não tem uma fórmula única, né, para a implementação dessa lei, mas o Conselho, justamente, a partir de vários investimentos que vem fazendo, vem procurando reunir experiências exitosas, e é como a gente vai organizando um pouco a orientação que a gente faz aos municípios, principalmente a partir dos conselhos municipais de habitação. É claro que para a gente falar pontualmente com conselhos é mais moroso, né? Dispersa um pouco o tipo de ação que a gente desenvolve, por isso a gente vem priorizando os consórcios intermunicipais, as regiões metropolitanas, né, os grupos de regiões metropolitanas. Então, temos feito algumas participações em reuniões, né, entre prefeitos, entre gestores que integram regiões metropolitanas, mas principalmente os consórcios são figuras jurídicas mais privilegiadas, porque a gente consegue estabelecer e formalizar acordos de cooperação técnica e promover planos de trabalho mais efetivos junto aos consórcios. Então, no campo da ATIS, a gente tem algumas ações que eu vou contar para vocês aqui, né, quais são as formas de investimento que o Conselho vem fazendo em ATIS, e me parece que pode ser uma contribuição, né, alguma coisa que depois a gente consiga desdobrar junto a vocês. Só colocar aqui. Então, o que é essa assistência técnica? É importante só colocar, porque tem uma discussão importante, mais conceitual, mas é importante porque ela estabelece uma premissa para a gente em termos de atuação, que o que é assistência técnica, né? É uma discussão de décadas entre arquitetos urbanistas, entre arquitetos urbanistas e outras profissões que sempre trabalham muito conjuntamente com os arquitetos nesse campo de atuação, né? Engenheiros, advogados, assistentes sociais, engenheiros ambientais, engenheiros civis, enfim. Então, a gente tem um tipo de assistência técnica que a gente defende, que é essa multidisciplinar. Então, isso é muito importante, porque nos projetos que a gente apoia financeiramente, já foi uma luta. Você imagina que um conselho que é só dos arquitetos, que tem recurso de arquiteto, como é que ele vai pagar pelo serviço de um engenheiro, ou pelo serviço de um advogado, ou pelo serviço de um assistente social? Então, é uma premissa importante que a gente precisou discutir internamente, juridicamente, administrativamente, para poder ampliar, né, o nosso entendimento sobre o que é a ATIS e, portanto, financiar projetos que tivessem esse caráter, né, multidisciplinar. Isso a gente defende que os projetos sejam multidisciplinares, não porque os arquitetos não têm conta sozinhos, mas porque justamente a ideia de assistência técnica como um trabalho que, por princípio, exige conhecimento multidisciplinar, exige processos participados, né, exige relações com vários atores e agentes, é necessário para a gente poder avançar nesse campo de atuação profissional. Por outro lado, tem uma discussão, né, é um pouco a diferença entre assessoria e assistência técnica, né? Por outro lado, se a gente pega na capital, a gente tem essas organizações multidisciplinares muito mais estabelecidas, são as organizações da sociedade civil, né, as OSCs. Isso em São Paulo, por exemplo, tem um monte de OSCs que já atuam com ATIS, mas se a gente sai da região metropolitana, vem para o interior, vai para o litoral, a gente vai ver menos essa figura jurídica, as OSCs. Por que as OSCs são importantes? Porque elas conseguem acessar recursos, não só do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas uma série de outros recursos, né? Porque um marco regulatório que orienta a transferência de recursos de um conselho, por exemplo, para um parceiro, é um marco regulatório das OSCs, que a gente chama de MIROSC. Então, a gente tem tido um trabalho muito importante de compreensão, né, e de estímulo, de promoção, de formação de OSCs. A gente tem falado com arquitetos recém-formados, e aí os estudantes aqui também, né, para que a gente consiga ampliar as formas de arranjo profissional entre arquitetos e urbanistas, né? Eu sou professora há muitos anos
anos também. Eu falo que o meu mês de março é aquele mês que os recém-formados despertam depois de liberdade, passou o final do ano, passou, né, aquele susto da graduação. Em março vem aquele pânico: o que eu faço agora? Né? Então, eu sou sempre muito procurada em março por ex-alunos que não sabem o que fazer, monta empresa, trabalho como autônomo. Então, essa coisa do arranjo profissional, a gente vem procurando, através do Conselho, conversar, principalmente com recém-formados, apresentando outras possibilidades. A OSCE é uma possibilidade de arranjo profissional que amplia o teu leque, né, de atuação. Cooperativas são outras formas, então é outra forma de atuação. Então, as OSCs a gente tem procurado estimular, principalmente por causa do marco regulatório que orienta os nossos investimentos, não só em ativos, mas em patrimônio, em educação, em formação continuada. É o nosso principal marco regulatório de financiamento a projetos, mas também porque a gente vê uma tendência por parte do governo federal, dos governos estaduais, de implementarem políticas públicas a partir de OSCs. Nesse momento a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, Programa de Cidades Verdes e Resilientes, Ministério das Cidades, Programa Periferia Viva. Quem que vai implementar OSCs? E aí é um outro trabalho que a gente vem fazendo, que por um lado estimula a formação de OSCs para atuarem nas políticas públicas, por outro lado um trabalho com os municípios, porque as OSCs estão habilitadas, os municípios estão selecionados dentro desses programas e as prefeituras não sabem contratar OSCs, porque conhecem o único método de contratação, que é aquele de licitação padrão. Né? Então, a gente tem feito reuniões com gestores públicos para apresentar um rito de contratação de organizações da sociedade civil, porque será, dentro em breve, uma exigência dos programas públicos vigentes. Né? E a gente está fazendo isso junto com a OAB, a Comissão de Direito do Terceiro Setor, que é uma comissão muito estruturada na OAB, é uma parceria que nós fizemos para poder atuar na formação de gestores públicos que trabalham com compras e contratações e no estímulo aos profissionais para que eles se organizem profissionalmente sob essa forma. Né? Tem essa linha do tempo da nossa CATIS, que é a nossa comissão de ATIS. A comissão de ATIS em São Paulo, no estado de São Paulo, que é o único estado, inclusive, ela é uma comissão ordinária, que significa que ela tem assento no conselho diretor. Os conselhos nos estados, eles se organizam em comissões. O estado de São Paulo, ele tem 16 comissões. Uma trata de mobilidade urbana, outra trata de acessibilidade, outra trata de ensino e formação, patrimônio cultural, planejamento urbano, exercício profissional, ética, disciplina, relações institucionais, políticas afirmativas, e temos a CATIS, que é essa comissão que trata exclusivamente da assistência técnica de habitação de interesse social. E ela, no 2023, ela foi alçada à comissão ordinária. Então, nós temos 10 comissões ordinárias, dentre essas que eu mencionei. Todos os coordenadores dessas 10 comissões ordinárias integram o conselho diretor do conselho como um todo. Né? E o conselho diretor é esse colegiado importante que estabelece diretrizes e estratégias para a atuação do conselho. Portanto, integrar o conselho diretor é algo absolutamente importante, porque você está no centro das tomadas de decisão do conselho. Né? E a CATIS, então, como eu disse, no estado de São Paulo, ela é ordinária, ela era uma comissão temporária anteriormente, né? Então ela vinha, saía e voltava para a estrutura do conselho, mas até por força dos investimentos obrigatórios, que desde 2015, deixa eu ver se eu estou falando besteira. Em 2015 houve uma normativa, uma recomendação, que depois virou um limite obrigatório de investimento. Todo Estado, toda unidade federativa tem que investir 3% do seu orçamento em ATIS. Tem que. Então, a gente está nesse momento discutindo o orçamento do ano que vem, 3% dos recursos do Conselho serão investidos em ATIS. O Conselho que tem, no Estado de São Paulo, um orçamento de 90 milhões de reais. Então, nós não estamos falando de pouco investimento. E aí, por isso que a gente consegue ter uma quantidade, hoje, um banco de projetos já fomentados bastante importante.
Mas nós tivemos, através da CATIS, que antes era temporária e hoje é ordinária, entre 2012 e 2014, um edital que financiou 2 projetos. 2015 e 2017, quando a gente já tinha essa obrigatoriedade de investimento, que era 2%, né? 3% foi nessa gestão. 2%, então também nós tivemos 4 projetos financiados, começamos a traçar ou a estruturar e consolidar eventos de ATIS para poder discutir com os arquitetos, né, esse campo de atuação. Depois ela vira uma comissão temporária lá em 2018 e 2020, também com os 2% de investimento, procurando financiar projetos, mas que nesse momento acabaram tendo uma abrangência somente na região metropolitana de São Paulo, através de um edital. Depois, entre 2021 e 2023, nós tivemos, a gestão começa com essa comissão sendo uma comissão especial, depois ela vira ordinária, e aí a gente tem vai diversificando, né, o tipo de ação. Então não é só o edital, não é só um seminário, mas a gente começa a diversificar as formas de atuação ou de apoio de investimento em ATIS, né? Então a gente cria um guia para os municípios. Nesse momento eu era membro da comissão de ATIS, a gente cria um guia para os municípios, a gente cria esse evento que já vai ter semana que vem, né? Semana que vem, sexta e sábado, estão todos convidados. Lá na nossa sede a gente vai ter esse evento Vivenciando ATIS, vai ser a sua 5ª versão. Né? Nós tivemos um mapeamento das ações de ATIS no estado inteiro e nós financiamos 28 projetos em ATIS. Então, no que pese os 2% de investimento, a gente investiu um tanto mais. Chegamos a investir 5% do nosso orçamento em ATIS na gestão passada, principalmente também pelo contexto da pandemia, né? Foi uma forma de apoiar o trabalho dos arquitetos no momento em que os arquitetos estavam com dificuldade de trabalhar. E aí, nessa gestão, que iniciou em 2024 e vai até o final do próximo ano, 2026, a gente também teve algumas inovações. Uma discussão que a gente fazia nos editais, nesses projetos fomentados, é como que o Conselho podia garantir que esses projetos eles depois ganhassem efetividade, eles ganhassem o chão, porque uma coisa, o Conselho ele não financia a obra, ele não pode, por implicação de lei, ele não pode subir uma parede, construir nada. Então a gente financia o quê? Projeto. Levantamentos, estudos, contratação de levantamento topográfico, essas coisas a gente pode fazer, mas a obra em si não. E aí a gente via o banco de projetos crescer todo ano, era mais e mais projetos. Por outro lado, eles iam para a gaveta assim que o carro saía de cena. Como é que a gente conseguia pensar formas de esses projetos eles ganharem efetividade, né, e não ganhassem a gaveta? E aí a gente foi incorporando algumas regras nos editais. Então, por exemplo, hoje tem prioridade na seleção quem demonstra uma relação já existente com o poder público, através de uma declaração de feito, uma carta do secretário que diz: não, eu apoio esse projeto, porque é uma forma de depois esse projeto, né, ter continuidade. E a gente foi também estabelecendo alguns acordos de cooperação técnica bastante importantes e trazendo esses parceiros para dentro dos editais. Então, hoje, os nossos editais de ATIS, e a gente vai homologar os resultados do edital desse ano na próxima quinta-feira, eles são feitos em conjunto com parceiros. Que parceiros que são esses? A gente tem um lote agora que será homologado com a SPU, Superintendência de Patrimônio da União. Então, a SPU forneceu uma lista de núcleos irregulares, porém consolidáveis, né, para serem objeto de projeto de regularização fundiária. Os arquitetos vão fazer, o CAL vai pagar, esse projeto será entregue para a SPU, que vai imediatamente providenciar a titulação dessas áreas. Então, é uma forma que a gente, mais efetiva ainda, que a gente conseguiu que a gente conseguiu dar essa efetividade dos projetos. O outro lote que nós temos é com a Secretaria Nacional das Periferias, né, do Ministério das Cidades.
partir desse lote, a gente está endereçando uma série de áreas irregulares, né, cujos lotes, os imóveis, não possuem CEP, não possuem endereço. Então, a gente está, em conjunto com o Ministério das Cidades, endereçando bem, provendo de endereço nesses lugares. O outro lote que nós temos, a gente tem o STU, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, aí é trabalhar as questões habitacionais no contexto das mudanças climáticas, né, no programa Cidades Verdes Resilientes. A gente tem lote com o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, são parceiros de grande presença nas políticas públicas, a partir do qual, então, a gente consegue colocar os arquitetos e urbanistas dentro do rito de implementação da política. Então, aqui eu já até falei, né? Então, são os editais, as nossas formas de atuação atuais. Os editais, então, são os editais, como eu mencionei, que principalmente financiam projetos, o guia de ATIS e outros materiais orientativos. O guia de ATIS, inclusive, agora está passando por um processo de revisão. O nosso evento anual, Vivenciando ATIS, onde a gente tem várias mesas de debate super interessantes, tem visita técnica aos projetos que o Cal fomentou. Então, realmente, verifique a programação, próxima sexta-feira, e o sábado sempre é dedicado às visitas técnicas. Mapeamento e difusão de ATIS, né? Então a gente criou um observatório de ATIS nacional, então hoje a gente tem essas OSCs todas mapeadas, onde é que elas atuam, onde é que estão os projetos, não só os fomentados pelo CAL, né? Mas onde é que estão essas ações, e as capacitações em assessoria e assistência técnica. Então, nós já fizemos uma em conjunto com a OAB, como eu mencionei, uma voltada para gestores públicos, outra voltada para profissionais de forma geral. Já tivemos outras capacitações importantes ao longo desse período todo, inclusive elas estarão todas, a partir de janeiro, disponíveis numa plataforma que a gente construiu ao longo desse ano. Nós levantamos todo o acervo do Conselho, nesses 15 anos de existência, somamos a esse acervo todas as produções de conteúdos de outros estados também, fizemos uma curadoria, vamos colocar tudo à disposição de forma gratuita aos profissionais e à sociedade de modo geral nessa plataforma. Alguns cursos estarão disponíveis aos profissionais de arquitetura e urbanismo através de uma plataforma de aprendizado, ABA, né? Aos arquitetos, né? Que aí a gente tem que também dar uma relevância para os arquitetos. Mas são cursos super legais, são trilhas profissionais que estarão à disposição dos profissionais de forma gratuita para eles irem. Porque, gente, olha uma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês estão diretamente lidando com demandas habitacionais, urgências, né? São questões super complexas que eu sei que vocês estão atentos. E a gente tem um quadro de atuação profissional no Estado de São Paulo, onde 62% dos arquitetos e urbanistas atuam com arquitetura de interiores e ganham até 3 salários mínimos. Então, embora uma profissão que está em expansão, ela está em expansão nesses termos, dentro de uma chave de trabalho bastante precarizada, que não é só da arquitetura e do urbanismo, se estabelece de uma maneira mais geral, mas o Conselho está muito atento a esses percentuais e por isso que os editais são importantes para a gente, porque, por um lado, forma e apresenta aos arquitetos outras possibilidades de atuação profissional, né? Por outro lado, coloca os arquitetos muito diretamente em contato com demandas que são urgentes nas cidades. Então, a gente está falando do edital de ATIS, mas, por exemplo, a gente tem um edital que chama Pátio Cultural, Programa de Assistência Técnica em Patrimônio Cultural, que também financia muitos projetos. Eu acho até que, por exemplo, o Casarão caberia como um objeto nesse edital. Acho que é uma coisa para depois a gente pensar. Além disso, a gente está com um programa de formação, como uma residência em patrimônio cultural, no sítio em São Roque, que era do Vale de Andrade, mas fica em São Roque, que está formando um grupo de 50 arquitetos e urbanistas para atuarem de maneira técnica, objetiva, precisa em patrimônio cultural, sendo essa uma atribuição exclusiva dos arquitetos e urbanistas. A gente, inclusive, tem
ganhado uma série de ações judiciais que promovem restauros, requalificações sem a presença dos arquitetos. Então, a gente tem um olhar para esses investimentos que é um olhar de ampliação do mercado de trabalho, né, antes de qualquer coisa. Então, aqui é um gráfico que mostra esses aportes de recursos em ativos pelo CAU São Paulo entre 2012 e 2024. Então, veja que ele vai aumentando esses picos, né? O pico de 22, por exemplo, tem a ver com esse contexto pós-pandemia, né? E então, esses são valores que foram ficando maiores, uma vez que também a gente estabeleceu isso como limite de investimento obrigatório. Pode passar. Aqui a distribuição territorial dos comentos, né? O que a gente mais quer ver esse mapa mais pintadinho, né? Então, há uma concentração no município de São Paulo, como eu disse, pela presença das OSCs. A gente conseguiu, ao longo desse tempo, ir ganhando território. A gente, além daquela regra da priorização de seleção, ali para quem tem relação mais direta com o poder público, a gente também estabeleceu uma cota para capital e uma cota para interior e litoral, de modo a garantir o financiamento de projetos no interior, né, principalmente no interior. Pode passar. Aqui é só a capa e é o sumário do nosso guia de ATIs para os municípios. Ele tem versão digital, está disponível no site do Conselho. Ele vai passar agora por uma revisão, né? A Comissão de ATIs está trabalhando nisso. E, principalmente esse guia, ele é bastante distribuído nos municípios, é o nosso ponto de partida para falar com os municípios, para falar com os gestores, os conselhos municipais e dar um pouco uma orientação, né, um pontapé inicial assim, para se pensar a implementação da lei de ATIs nos municípios. Aqui, nos eventos que a gente realiza, principalmente o Vivenciando ATIs, mas a gente também participa de várias etapas dos próprios projetos, né, as OSCs organizam nas comunidades onde atuam, né, nos bairros onde estão atuando, uma série de reuniões que são técnicas de apresentação de projeto, de levantamentos, e aí a gente também participa, mas o Vivenciando ATIs, aqui, por exemplo, é uma foto, né, que não é na sede, tá, da direita embaixo e em cima, mas são visitas técnicas que a gente promove, né, leva os arquitetos, leva os estudantes de arquitetura para eles conhecerem um pouco a forma de atuação em habitação. Falei dos acordos de cooperação nessa gestão, então é um avanço recente, é um olhar que a gente conseguiu imprimir. A gente já fez em 2 anos, eu acho que mais de 30 acordos de cooperação, não só com órgãos públicos, mas também, por exemplo, e é uma coisa que talvez no próximo ano a gente veja mais refletida, a gente fez acordo com as 10 principais entidades estaduais e nacionais ligadas ao setor da construção civil. E eles estão muito interessados em qualificar o trabalho de especificação técnica dos arquitetos e urbanistas, em participar, apoiando, inclusive financeiramente, os nossos projetos em ATIs. Então, a gente está trabalhando um pouco junto com eles. Então, eu já falei do Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias, da Superintendência de Patrimônio da União de São Paulo, o IFAM, né, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também a Superintendência de São Paulo. E aí, esses 2 últimos que eu ainda não havia mencionado, mas que são super importantes. Então, agora vai ser a primeira vez que a gente vai ter projetos sendo desenvolvidos em parceria com o INCRA, né, sabendo que a moradia rural ela é uma realidade no interior do Estado. Os programas relacionados à área rural, eles mal tocam as questões de moradia, então eles são ligados à produção, né, aos equipamentos coletivos, as formas de organização em assentamento. Então eles apoiam outras coisas, mas a moradia em si, né, dessa pessoa, dessa família que mora no meio rural, ela nunca foi objeto de política. Então a gente está numa relação com o INCRA bastante importante. O ministro Paulo Teixeira, de Desenvolvimento Agrário, é um baita parceiro do Conselho, já estive com ele uma dezena de vezes, porque ele está muito interessado em trazer para dentro dos programas que atendem as famílias que vivem em meio rural um olhar sobre as moradias, sobre a qualidade da moradia. E, por outro lado, também trabalhar uma mudança de cultura no que diz respeito àquilo que caracteriza os assentamentos rurais.
Então, a gente deve ter um edital entre em breve para pensar, junto com o INCRA e junto com as famílias e produtores rurais, a ideia da agrovila, né? Então, isso como uma forma de arranjo territorial que melhor atende às questões climáticas sustentáveis que a gente vem enfrentando. E no que diz respeito ao ONU Habitat, a Cooperação Sul-Sul, isso é uma coisa super legal que aconteceu. No ano passado, eu fui convidada para integrar uma missão de prospecção no Cabo Verde, no país Cabo Verde, na África. Fui para lá, aí a gente entrou em contato com várias prefeituras, né, são as câmaras municipais, eles chamam lá. O Cabo Verde é um país totalmente diferente, é uma ilhazinha, tem uma característica física, territorial, geológica completamente diferente da nossa, mas tem uma matriz fundiária bastante parecida, que é a portuguesa, né? Também é a portuguesa. Então, eles têm um aparato de legislação urbanística e problemas habitacionais, urbanos, muito parecidos com a gente. Então, nós traçamos um paralelo muito interessante com o Cabo Verde, recebemos a delegação cabo-verdiana em junho desse ano, e a gente, desde então, vem trabalhando conjuntamente através da ONU Habitat, da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores, a gente vem trabalhando com alguns países do sul global, nesse projeto de cooperação sul-sul, questões habitacionais. Então, nós hoje integramos esse projeto, a gente vai ter as nossas coordenadoras da CATIS vão novamente para o Cabo Verde agora em dezembro para finalizar esse projeto, que já durou 1 ano e meio. E, por outro lado, isso nos permitiu, nos oportunizou construir um projeto próprio junto com a ONU Habitat. Então, além daqueles investimentos de 3%, que é um obrigatório, que sai da nossa receita corrente, a gente conseguiu construir um projeto específico, aprovar esse projeto no nosso plenário, no plenário do DR, e vamos investir esses 3%, para vocês terem uma ideia, equivale a 2 milhões e qualquer coisa. Mas nós vamos, com a ONU Habitat agora, está iniciando, dia 8 de dezembro, um projeto de 8 milhões de reais que vai trabalhar no estado de São Paulo. Então, esses países do sul global que estão integrados na cooperação sul-sul vão serem capacitados, do ponto de vista conceitual e prático, através de projetos que vão ser desenvolvidos no estado de São Paulo, em várias cidades do estado de São Paulo, com a tutela, né, e a participação, a equipe técnica, inclusive, da ONU Habitat. Então, isso depois eu posso até transmitir para vocês melhor como vai se organizar. A gente está, nesse momento, selecionando a equipe técnica, o coordenador de projetos, os analistas que vão atuar junto com a gente, são analistas técnicos e também de comunicação. Então, a gente deve avançar, né? A ideia é um investimento pesado para avançar e fazer a TIS estar presente de maneira muito importante em várias cidades simultaneamente no estado de São Paulo. E, eu estou acabando, tá? Isso aqui também uma coisa que nós criamos recentemente, uma câmara temática, ela foi apelidada SAU, né? Saúde, Arquitetura e Urbanismo, porque nesses anos de investimento, né, de que nós conseguimos, hoje o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele é muito requisitado a falar sobre a TIS. Eu, semana que vem, inclusive na sexta-feira, já fui convidada para participar de uma audiência pública no Congresso Nacional para falar sobre relação de programas de saúde e programas de habitação. O que para a gente está muito claro, muito sólido, e a gente já tem vários projetos comentados dentro dessa chave, é que ao falar de moradia digna, a gente está falando de saúde pública. E alguns projetos que a gente comentou foram muito interessantes, porque caminharam na direção, assim, conseguiram iluminar a possibilidade da gente integrar nas equipes de saúde, olha que coisa interessante, nas equipes de saúde da família, um arquiteto urbanista. Então, isso a gente está construindo com o Ministério da Saúde, com o Ministério das Cidades, um programa que permita a integração de um arquiteto urbanista em toda a equipe de saúde da família, em todo o país. Então, os recursos de saúde são bastante volumosos, como vocês sabem, né? São recursos carimbados na ordem de 30% do Tesouro Nacional, e eles passariam a também serem direcionados para moradia, para melhoria habitacional. Uma vez que o calor, a falta de iluminação, a falta
sequência. Então, boa parte dos gastos de saúde são realizados porque a moradia de cara não dá condições para o bom desenvolvimento da saúde do ser humano. Então, o que a gente está trabalhando, nós já temos alguns pilotos desenvolvidos, é essa integração. Então, a gente, nesse momento, tem algumas no Sul, aqui no estado de São Paulo, na região Norte, algumas equipes de saúde da família que já integram arquitetos. É muito interessante porque a unidade de saúde da família, ela tem uma sala que funciona como um escritório público de projeto, né? Então, tem uma maquete do bairro, o gestor de saúde, né? o agente de saúde, ele consegue, né, na maquete, também perceber questões de insolação, de ventilação, a necessidade de áreas verdes, né, da água, drenagem. Então, tem uma discussão que acontece de escala macro, inclusive com os agentes de saúde da família, e tem a incorporação naquele checklist mensal que o agente da família, de saúde da família faz em loco, né? Ele entra na casa das pessoas, ele pergunta como é que você vai, está tossindo, não está, tem febre, essa aqui engravidou, essa aqui, né? Então ele tem um checklist que ele já desenvolve e a gente está incorporando nesse checklist alguns itens relacionados à moradia. Isso. Então, assim, a ideia é a gente poder trabalhar essa relação com a saúde, até para que fique muito visível, né? A ideia de que a arquitetura é necessária. A gente não está falando de luxo, não está falando da casa do condomínio, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do básico, da noção de moradia digna. E ao relacionar com saúde, talvez isso fique muito visível. Então, nós já temos algumas experiências. A deputada Érica Cucai conseguiu criar, dentro da Comissão de Direitos Humanos, um grupo que vai trabalhar a integração dos programas de saúde com os programas de habitação, que para a gente é uma vitória, e eu vou, inclusive, participar dessa audiência pública na semana que vem. Essa Câmara, ela conta com arquitetos, especialistas em ATIS, com conselheiros que estão lá na nossa comissão de ATIS, mas também com profissionais da saúde, né, de outros órgãos que estão discutindo com a gente essa relação. Nosso objetivo é, além de mapear essa situação toda, é também estabelecer em um minuto um projeto de lei que salvaguarde mesmo essa relação. Essa sua colocação também, que hoje os CRAS, eles vivenciam, né? A Patrícia é de um bairro popular, né? CDHU. Às vezes tem a necessidade de ampliação ou melhorias, né? Daquela casa, que talvez às vezes numerosa. E bairros de São Bento, Quintalinhos, né? Também tem bastante questões relacionadas ao que você está falando. Só que a saúde, ela passa para nós. Então, assim, por quê? Pela dificuldade, talvez, de ter esse programa, ou de... Não tem isso, mas eu quero fazer dar essa compreensão a todos os profissionais. Olha, seria excelente, né, Bruna? Se realmente todo mundo tivesse essa percepção, né, de quem é, é do Giovanni, de quem é esse papel no município, né? Mas seria uma equipe específica. É uma equipe multidisciplinar. As equipes de saúde da família, elas já existem, certo? Sim, elas já existem e elas já têm entrada no território. Sim, mas elas, formalmente, elas existem. Não tem no território Isso, todo. não tem no território inteiro, mas já onde elas estão, onde as equipes estão, elas já têm entrada no território, né? Porque uma dificuldade a trabalhar a TIS é como é que entra, né? Como é que você entra na casa deles? Eu queria entender assim, a proposta, né? Porque é através, então, da saúde, primeiro, né? Nesse nosso projeto foi, né? Foi nas cidades que a gente percorreu com esse projeto, foi assim que Onde aconteceu. não tem ainda programa, né, de saúde funcionando totalmente, seria mais difícil, porque de repente aquele bairro não é o bairro... Mas é por isso que a gente tem que trabalhar desde cima, né? Não pode ser só por situações pontuais, mas a gente tem que organizar o sistema como um todo. Isso leva tempo, né? Tem que fazer. A outra coisa que a gente, nesse meio tempo que foi falar, falei disso da saúde, escapou.
E aí, no que diz respeito à nossa estratégia de modo mais geral, é essa integração. Hoje, o que a gente está mais a fim de fazer é essa integração entre acordos de cooperação técnica, editais de fomento, câmaras temáticas, para pensar essa pluralidade de formas de investimento, principalmente reforçando as políticas públicas existentes, inserindo o profissional de arquitetura e urbanismo em suas implementações, contribuindo no desenho de arranjos, soluções inovadoras. Lembrei que eu ia falar, você falou de melhoria habitacional, né? E a gente acabou de ver lançado o programa Reforma Brasil, certo? Então, a gente tem, eu estudo habitação desde que eu me formei, 20 e poucos anos. Eu estudo, já fiz mestrado, doutorado, pós-doc, dou aula disso, já fui ali publicado, tudo assim. O que mais a gente sabe é que as demandas habitacionais, elas são por minoria. Né? Historicamente, no nosso país, o percentual de inadequação habitacional é bastante maior do que o de produção de novas moradias. No entanto, a gente tem esse histórico de programas que produzem novas moradias, mais e mais. Né? Então, no caso do Minha Casa Minha Vida, que produziu muitas moradias, isso é importante, a gente tinha uma demanda importante por novas moradias. Mas a gente tem cidades, eu tenho então um artigo que eu publiquei, levantando um pouco algumas cidades ali da região administrativa central, Araraquara, São Carlos, né, aquela região ali, onde boa parte desse estoque produzido recentemente segue desocupado, né, porque não era uma demanda diretamente relacionada. É claro que a gente está num estado onde a gente tem uma mobilidade entre municípios enorme, né, promovida pelas rodovias principalmente. Então é muito comum, moro aqui, trabalho ali, estudo lá, né, eu faço isso aqui há muito tempo, morei em Rio Claro, estudava em São Carlos, trabalhava na prefeitura de Limeira e pesquisava São Paulo, né, uma semana, né, isso é assim até hoje. Então isso acaba dando condições, né, para o mercado imobiliário, ele percebeu os limites dos municípios de maneira mais borrada, né? Então, eu lembro um aluno meu que estava fazendo uma iniciação científica, eu estava orientando essa iniciação científica, ele era do município de Guariba. E ele falava, professora, eu estou vendo a cidade crescer, expandir, né? Expandir territorialmente, que estava tentando dizer. Há um monte de loteamento novo. Onde estão essas pessoas? Né? Não vejo essas pessoas precisando de tanta casa. Onde estão as pessoas que vão morar nesses lugares? E aí ele começou um trabalho de levantamento, de aproximação, foi indo atrás, né? E aí ele descobriu que diariamente passaram a sair 60 ônibus diariamente de empregadas domésticas de Guariba para Ribeirão Preto, que é pertinho. Então, era mais barato comprar uma casa em Guariba, que o preço do solo, né, da terra é menor, do que comprar na pior periferia de Ribeirão Preto. Então, era melhor viajar todo dia, né? Então, não era uma demanda necessariamente de Guariba, estava mais atrelada ali a Ribeirão Preto, mas por causa dessa facilidade. E eu estou falando isso porque nós estamos nessa região onde os deslocamentos são muito presentes, né? Então, para dizer que esses limites de município, eles são borrados. Uma série de dinâmicas, né? Principalmente essas ligadas ao mercado imobiliário. Né? Então, e pensar regionalmente, pensar através de consórcio, né? Câmara temática, isso é muito importante porque a gente está falando mais diretamente com a dinâmica que existe. Né? E aí esse programa Reforma Brasil, que eu estava querendo dizer para vocês, é que ele, por um lado, ao ser lançado, a gente está comemorando muito, porque ele pela primeira vez vai tocar nisso que é o cerne do problema habitacional no nosso país, que é a inadequação habitacional. Né? Então, são melhorias necessárias. O presidente atual, o presidente Lula, ele se ligou disso quando foi feita uma apresentação para ele de um programa que o CAL desenvolveu. Não sei se vocês já ouviram falar, Nenhuma Casa Sem Banheiro. Nós tivemos um projeto de construção de banheiro. Banheiro, né? Que boa parte das casas não tinha. Né? E aí foi desenvolvido esse programa, a gente fez uma série de reuniões com a Caixa, com a equipe técnica do Ministério das Cidades, para desenvolvimento desse programa Reforma Brasil. Que vai dar
uma escala, né, de melhoria nunca antes vista. Por outro lado, sem a presença dos profissionais, dos técnicos, porque é um financiamento direto de pintura de parede, de pequenas adequações, ok, né? Para isso, de fato, não há necessidade imediata de um profissional, mas também ampliações, abertura de janelas e portas para melhor iluminação, sem a orientação técnica. Então, nesse momento, a gente vem pressionando muito, né, os gestores públicos do programa para que sejam incorporados os profissionais nesse desenho. Não só os arquitetos, mas os engenheiros, enfim, a gente sabendo que é uma importância enorme, que a moradia só será digna se os profissionais estiverem presentes. Eles foram retirados do desenho porque, em princípio, vira uma etapa e alonga o processo de reforma. A ideia é que sejam financiamentos rápidos, né? Você pega o dinheiro, pinta a parede, pega o dinheiro, põe no vaso, pega o dinheiro, troca a janela. Uma coisa mais dinâmica. E aí, na hora que você coloca o engenheiro, coloca o arquiteto, coloca a figura do projeto, você dilata um pouquinho esse prazo de execução. Mas a gente entende isso absolutamente necessário. Falei de coisas muito pequenas, mas se a gente pensar que uma parte dessas reformas vai acontecer, por exemplo, em área de risco, quem vai dizer que está em risco não? Né? Pode consolidar ou não? Porque o governo colocando recurso público num imóvel que não necessariamente deveria existir, né? Porque ele está em área de risco. Quem é que vai dizer que aquele lugar pode ser consolidado ou não, tem que ser, né, que sofreu algum tipo de remoção porque está em área de risco? Tem que ser um profissional. Tem que haver integração com os planos que já moram nos municípios, os planos de ZEIS, né, os planos de PLIS, próprios os dados da Defesa Civil, que já, né, tem mapeado as áreas de risco. Então, tem uma relação entre planos, né, entre dados e informações que exigem um olhar técnico para que isso de fato seja exitoso. O programa é uma novidade, bom, o volume de recurso enorme, mas a gente está tentando, e eu estive na COP semana passada, e conseguimos falar, então a ONU Habitat, ela está na agenda da habitação, os próximos 3 anos da ONU serão sobre habitação. A diretora executiva da ONU, Ana Cláudia Rosbach, ela me chamou para conversar, ela quer poder falar de habitação a partir da visão da assistência técnica em vários países. Né? Depois a gente foi convidado a ir no espaço da Caixa para a assinatura de uma coalizão, e aí nós, em princípio, quem que estava? Estavam os ministérios, né? Vários ministérios, a Caixa, a ONU Habitat e a CEBIC, né, da Indústria Brasileira de Construção Civil, assinando uma coalizão em apoio ao Reforma Brasil, né, para poder fazer esse programa de melhorias acontecer. E aí nós reivindicamos a participação dos profissionais, o CAL foi convidado a integrar agora a coalizão. Então a gente está trabalhando, né, não é defender o arquiteto e o urbanista, né, como uma coisa meio de quintal de casa, né? A gente está falando da qualidade da habitação, da qualidade da vida das pessoas, da qualidade da vida nas cidades. E a gente sabe que somos importantes para fazer isso acontecer. Né? Então nós estamos nesse movimento, acho que é um desafio de todos nós nesse momento, né? Mas a gente está tocando nessas questões também, olhando um pouco para o futuro, porque esse programa já está lançado, ele vai começar a acontecer ano que vem. Tá? Então, gente, acho que era isso. Aqui tem uns projetos, né? Depois eu posso deixar a apresentação, vocês podem conhecer. A gente tem um livrinho do Vivenciando Artis que eu deixei de vocês? Não, né? Depois eu posso mandar uma coisa para vocês. Mas tem versão digital, que é um compilado dos projetos que a gente já financiou, então tem dados do projeto. É legal, porque se vocês, principalmente a associação, vai pleitear editais, dá para ver um pouco o tipo de projeto, né, que é financiado. Esses são projetos que estão em andamento, estão sendo finalizados. Não vou ler tudo isso, mas esse é na Praia Grande, o Instituto Procomum é a OSC responsável. Pode passar. A OSC é a PABRU.
Os projetos estão sendo desenvolvidos nas ocupações do centro de São Paulo, então isso é um trabalho legal, porque trata da requalificação de prédios existentes ou ocupados por movimentos sociais, ou desocupados e quase caindo. Então, um projeto muito interessante, pode passar. Esse da usina, Centro de Trabalhos pelo Ambiente Habitado, a usina, PABU, são OSCs da década de 90, são super experientes. Esse projeto está sendo feito em São Paulo e tem a ver com, veja, não é projeto de moradia, mas é um projeto da cozinha solidária. Então, a gente também tem conseguido ampliar a própria noção de moradia, de habitação, porque quando a gente fala de habitação, a gente está falando só das 4 paredes, telhado, porta, janela. A gente está falando do território onde as pessoas vivem, né? Esse Instituto Território em Rede é um projeto de Ribeirão Preto. Tudo ex-aluno meu, eles formaram uma voz, fico super feliz quando eu vejo que eles conseguem esse projeto local, porque a gente não tem, veja que coisa interessante, a formação em arquitetura e urbanismo não tem disciplina sobre ATIS. Quem fez arquitetura sabe, acho que não teve nada sobre isso. Tinha lá um professor meio maluco, normalmente era eu, que ficava falando de ATIS, de habitação de interesse social, mas não é uma disciplina que a gente aprende na faculdade, né? E aí, esses alunos, boa parte deles fizeram iniciação científica comigo, formaram nós, estão atuando pra caramba naquela região, não só em Ribeirão, Araraquara, um monte de projetos. Tem vários projetos no nosso site, para vocês conhecerem. Eu trouxe só esses aqui para a gente, né, se vocês tiverem curiosidade, a gente conversa um pouquinho sobre eles. Mas era isso, assim, queria colocar um jeito de falar institucionalmente com vocês sobre o que o Conselho vem fazendo, mas tratando dos desafios, né, da habitação no nosso país, nessa região especificamente. Estou à disposição de vocês para a gente trocar, conversar um pouquinho mais, tá bom? Queria te agradecer demais, porque acho que é muito importante para a gente, acho que os conselheiros, todos presentes, vão concordar comigo que esse é um diálogo que a gente tem feito pouco no município de Valinhos. Na verdade, eu não me lembro de ter acontecido isso, de a gente dialogar com calma ao longo dos anos que eu tenho de prefeitura. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro de ter ocorrido. E essa aproximação é fundamental porque a gente tem a nossa lei de ATIS e a gente tem uma atuação em ATIS, né? Em Valinhos, ainda que a gente gostaria que ela fosse muito mais ampla, né? Dentro daquela conversa que a gente já foi lá fazer com você enquanto Câmara Temática, a gente viu que, na verdade, a gente está avançado perto de outros municípios, por um lado. Por outro lado, a gente também pode começar a pensar em expandir isso. Até porque, pensar na realidade de Valinhos, né? Que é muito diferente da de São Paulo. Por exemplo, nossos problemas, o que a gente enfrenta aqui? Né? Isso que você falou é fato, né? A gente tem muita questão de precariedade habitacional. Das habitações existentes, para além da demanda que a gente tem habitacional, sim, de produção nova. Mas eu vejo que a gente, por exemplo, tem uma questão que ela não é atacada, infelizmente, mesmo nas mudanças de legislação de plano diretor e de lei de usurpação do solo, que é o multifamiliar. Então, quando vem demanda para a gente, por exemplo, vem processo para a gente de famílias realmente que estão enquadradas, elas recebem até 3 salários mínimos, e elas estão dentro de uma situação multifamiliar, num único terreno, que na verdade nós dividimos em 2, e a gente fala, bom, a nossa lei municipal ela não diz que a gente, diz e também não nos autoriza a gente a fazer o desmembramento. O desmembramento ele existe. Precisava de legislação. Valinhos tem hoje. Tem uma que chama imóvel 10, dependendo do imóvel, é possível hoje fazer isso, se tiver essa consolidação. Mas aí, enfrentar isso, enfrentar o próprio dentro da sociedade, explicar isso dentro do poder público, explicar o que é ATIS, porque as pessoas não sabem o que é ATIS. A gente enfrenta isso, por exemplo, no departamento de habitação, obviamente a gente sabe que é um programa que a gente desenvolve. Mas conversar sobre isso é muito difícil. Dizer que a gente vai interligar essas diferentes legislações, que é possível dentro da ATIS, também é uma conversa, não, mas isso não é ATIS. Não, isso é ATIS também. Porque eu só levo esse imóvel à regularidade e essas pessoas, portanto, à dignidade, porque elas querem isso, se eu conseguir conciliar com outras ações, né?
Então, além disso, né, por exemplo, essa, né, de desmembrar o lote, que é importante para poder regularizar a construção, a gente também tem essa questão de, às vezes, a gente chega nas casas, né, aí, a estudante de arquitetura nossa estagiária lá, ela sabe disso, às vezes você vai numa casa assim, você fala, poxa, a solução aqui para essa casa ficar melhor é pequena, né? Nossa, derrubar essa parede resolve aqui uma questão de ela ter muita umidade e tal, que é o que você disse que é importantíssimo, ter a assistência técnica, a figura do arquiteto, do urbanismo, do engenheiro civil ali participando no processo. E aí a gente vê que assim, a solução é pequena, mas, por exemplo, a gente não tem recurso dentro do departamento para essa questão de material. Né? Então, assim, a gente, é uma coisa que a gente quer trazer no DGH e trazer para o Conselho, da gente começar a ampliar isso, e aí eu te pergunto, assim, se vocês têm já essa experiência de como fazer essa parte do apoio à questão dos materiais, e no caso, assim, por exemplo, se a gente fizer aqueles antigos modelos de mutirão, que as pessoas fazem o trabalho, mas aí com assistência técnica e com material vindo através de uma ação coletiva, né, uma vaquinha coletiva ou através de um financiamento público, né, como que a gente, de repente, como você poderia dar um norte para a gente desenvolver isso como coletivo, né, colocando isso. E também sociedade civil, porque acho que a gente tem a associação que os engenheiros arquitetos e que eles têm interesse em desenvolver isso. A gente até está trabalhando há algum tempo num termo de fomento, mas é isso que você falou. Como é um tema novo, o envolvimento do terceiro setor, a gente até para fazer isso é enfrentamento das algumas licitações, que diz isso não é problema meu. Isso vocês têm que fazer, então aí a gente fala, bom, a gente nunca fez. Né? E aí a gente fica um pouco parado, nós temos como que vai ser remuneração, como que procede. Lógico que a gente pegou outras experiências, mas eu queria um pouquinho de pesquisa para vocês. Isso que você está colocando, a gente consegue imediatamente ajudar, que a gente conseguiu organizar, inclusive, modelos de documentos para facilitar essa relação entre poder público e associações, OSCs. Então, depois a gente pode trocar essa figurinha, né? Porque a gente fez isso com a OAB e a gente vai ter agora, nos próximos meses, depois eu posso te passar as datas, um ciclo de formação novo. A gente já fez um. Esse primeiro ele foi exclusivo para as prefeituras que foram selecionados, os municípios que foram selecionados no programa Periferia Viva. Né? No estado de São Paulo foram alguns municípios, então você tinha essa situação em que os municípios já estavam selecionados, as OSCs habilitadas e uma coisa não estava trocando com a outra. Então o início do trabalho não estava acontecendo porque a prefeitura não sabia como contratar essas OSCs habilitadas. Então a gente fez um primeiro ciclo formativo com esses municípios, foi super interessante. Agora a gente vai fazer um aberto, e aí vocês ficam desde já convidados porque as associações de engenheiros e arquitetos são um mecanismo muito fácil, né? Já tem essa experiência, já atuou com prefeituras em outros momentos, em outros arranjos, né? A legislação mudou, ela impõe hoje um rearranjo, então várias associações também de utilidade pública estão revendo seus estatutos para poder justamente acessar recursos públicos. E aí recursos públicos, como eu disse, não é só da prefeitura, dos editais dos ministérios, PROAC, tem, por exemplo, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Suzano, virou um ponto de cultura. Consegue recursos do PROAC para fazer uma série de, inclusive, investimento em patrimônio cultural. Porque esse é o marco regulatório que a gente está tentando trazer para dentro do Conselho. Os nossos editais de patrimônio, eles não só respondam ao MIROSC, mas também respondam aos marcos de cultura, porque amplia o leque de possibilidades de investimento para a gente. O MIROSC, ele e aí o CAL, em outro momento, ele leu o MIROSC de maneira muito restritiva, colocou mais limites do que o próprio marco regulatório apresenta, e hoje a gente não consegue financiar obra nenhuma, né, materiais, nada. Esse projeto da ONU, por ser um projeto piloto para a gente está fazendo, é um projeto que a gente, no nosso normativo, ele é caracterizado como específico, e por ser específico, ele tem esse caráter piloto de inovação, onde a gente pode testar algumas possibilidades diferentes daquilo que é o nosso corrente, né? E uma das coisas que a gente incluiu no projeto são 5 intervenções
pontuais, piloto, que vão envolver financiamento à execução de obra. Então, o que a gente quer com isso, com essas 5 intervenções piloto? A gente quer testar o arranjo administrativo e jurídico para depois jogar nos nossos editais para o futuro. Então, hoje a gente está mais restrito em termos de financiamento, a gente financia curso, a gente financia projeto, e a gente quer com esse piloto ampliar o nosso leque de financiamento. Então é alguma coisa que mais médio prazo a gente deve conseguir fazer acontecer. Me conformo muito com essa, não pode, né? Não pode, mas pode como? Pode o quê? Ninguém nunca me dava uma resposta, não. Peraí. Então o Miroski, ele tem algumas restrições, a portaria que o CAU estabeleceu era mais restritiva ainda, a gente já derrubou essa portaria, e começou a dialogar com a OAB, a Comissão de Direito do Terceiro Setor, falou: vocês estão fazendo errado, né? Por que é mais fácil contratar uma OSC? Porque o marco regulatório diz que o que importa ao contratar uma OSC não é como numa licitação que você faz as medições mensais. O que importa na contratação da OSC é o produto final, é o que você está entregando para a sociedade. Né? Então, em termos de prestação de contas, de controle do contrato, é muito mais tranquilo de tocar. É claro que aí você vai desenvolvendo formas de fazer o controle, de garantir transparência, o uso correto dos recursos, mas é muito mais tranquilo porque tem um foco na entrega. Então, não importa menos o meio do caminho, importa como é que você vai chegar no final. Né? Então, isso para a gente tem sido uma chave importante que a gente está virando para poder ampliar as nossas formas de atuação. Eu acho que assim, a forma mais ideal, mesmo que a gente implemente, né, você falou do mutirão, a gente chama mais hoje em dia como cogestão, autogestão, o próprio programa, né, o Minha Casa Minha Identidade, ele descartou o mutirão como forma, né, tem uma crítica enorme sobre isso, mas tem a autogestão e tem a cogestão como formas, e a gente o Conselho está inclusive discutindo o RMT, a forma do RMT. Porque na cogestão da autogestão, você não tem essa figura clássica do responsável técnico. Você tem a cogestão da obra, você tem uma série de pessoas envolvidas na gestão administrativa e técnica daquela operação. Né? Então a gente está, inclusive, construindo um modelo que não é o RMT social, que o RMT social ele ainda está preso à figura do responsável técnico, mas um tipo de RMT voltado à autogestão, voltado à cogestão, para poder dialogar melhor, né, com essa forma de gestão de obra. O ideal é ter atrelado a essas operações o fundo público. Né? Se será que o programa Reforma Brasil, você foi me ocorrendo de uma possibilidade importante de conversa com o governo federal, que os programas de ATIS nos municípios estarem vinculados ao programa Reforma Brasil. O recurso vai ter aos montes. Não? Se a gente tem, no âmbito do município, os programas de ATIS vinculados a esses fundos, ainda que o repasse seja feito direto à família, você puxa uma perninha aqui para grudar o profissional, que ocorreu a hora que você estava falando. Então, o ideal é que a gente fugir do solidarismo, né? Da vaquinha coletiva, que a gente deveria estruturar programas onde o recurso estivesse presente. Se será um fundo público municipal, que vai vir lá de algum tipo de cobrança, como a gente tem, se a gente vai trabalhar o fundo de ATIS, o FINIS, a operação FINIS, em âmbito nacional, se a gente vai puxar aqui para pensar no Brasil, acho que é uma coisa para a gente conversar, mas o ideal é que essas formas de cogestão, autogestão, que envolvem população e assistência técnica, elas estejam atreladas ao fundo público, né, certamente. Pessoal, isso que eu ia perguntar, você perguntou se é alteração. Sou Johnny, sou professor aqui na rede, estou presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade. Pensando na educação de interesse social, há uma preocupação, certamente da parte de vocês deve haver, mas de trabalhar o desenho universal atrelado com o interesse da educação. Por quê? De nada adianta a gente ter uma estrutura habitacional que é extremamente importante
mas as pessoas não podem, por exemplo, sair das suas casas para se locomover porque você não tem acesso. Como é que está sendo trabalhado isso, né? A questão do acesso universal, ou seja, né? Da habitação, do entorno dessa habitação bem estruturada para a pessoa idosa, com deficiência, com mobilidade reduzida. Como é que vocês estão trabalhando isso? Então, a gente teve avanços, né, importantes no que diz respeito à acessibilidade da habitação em si, né? A própria norma foi recentemente revista, então hoje a gente já não tem uma coisa absurda, né, de uma cota de apartamentos acessíveis. Não é sobre isso, então hoje a gente acho que avançou para além dessa ideia de cota de unidades acessíveis. Mas tem essa questão, né, que você coloca muito importante, que diz respeito ao desenho do território. E os programas, a gente está numa aposta importante com a Secretaria Nacional de Periferias, principalmente, mas também com o Ministério do Meio Ambiente, porque os programas que estão saindo, até muito provocados pela urgência climática, né, eles vêm saindo com uma ideia de moradia atrelada ao entorno, ao território. Então, por exemplo, o programa Periferia Viva, ao selecionar os municípios, na verdade ele selecionou territórios. Esse território, que é uma mancha, né, é um perímetro estabelecido, uma área que conta com uma série de precariedades, né, que não são só de ordem habitacional, mas de deslocamento, de ausência de equipamentos, de ausência de áreas verdes. Então, você tem uma série de questões que compõem esse quadro mais precário territorial. Ele começa com a implantação de um posto. Esse posto, para a gente, é esse tal do escritório público, né, de projeto, de obra, né? Então ele se coloca no território justamente para promover ao longo de um período inteiro de implementação as conversas mais transversais com a população, né, para poder justamente perceber quais são as rotas que precisam prioritariamente serem acessíveis, onde é que estão os equipamentos. Teve alguma coisa parecida, testada, vamos dizer assim, no município de São Paulo, chamava... Como é que era o nome do programa? Fugiu agora, mas era território, alguma coisa. Depois eu posso até recuperar. Mas era isso, assim, eu até participei de 2. Então a gente ia, a equipe da prefeitura ia OSCs contratadas, enfim, e a gente estabelecia um calendário de encontros, como aqueles que a gente antigamente fazia de orçamento participativo, mas eram encontros técnicos, né, ou de elaboração de plano diretor, essas oficinas que a gente às vezes faz, era uma sequência de reuniões de trabalho conjunto. Então, era um grande mapa daquele território, onde as pessoas sinalizavam as questões. Né? E as coisas que surgiam, tem uma série de metodologias que são utilizadas para fazer isso. Né? Eu, quando eu estudava, era o Green Mapper, o mapa verde, chamava, vocês já ouviram falar. Mas as coisas que surgem desse processo de construção de leitura do território conjunto são super interessantes. Né? Então, o que surgia? Às vezes o arquiteto está preocupado com a inclinação da rampa, se tem a guia, se não tem, mas o que surgia era a altura do orelhão, que eu sou mais alto, todo dia que eu passo eu bato a cabeça. Porque aquele poste ficasse 20 centímetros para lá, não sei o quê. Aí o técnico fala, não, aqui é um cruzamento, ele precisa de semáforo, tem muito acidente, precisa de semáforo. Aí chega a tiazinha e fala assim, vem aqui comigo. Ela me posicionou na calçada, ela falou, olha aqui, olha o que aqui é o ângulo de visão de quem está no carro. O que tem no meio do caminho para você ver se o carro está vindo ou não? Tinha um orelhão. Então, a solução não foi investimento, semaforização, nem nada disso. Deslocou o orelhão, acabou o acidente naquele caminho. Então, esse olhar de quem vive o território, ele é muito rico. E eu penso que os programas eles estão privilegiando leituras mais dinâmicas desses territórios. Né? Eu dei o exemplo do programa Periferia Viva, que já está em fase de implementação, e aí as intervenções, elas, ao final, são de habitação, mas no meio do caminho, tudo que vem antes não é a habitação em si. Né? Todo o trabalho de levantamento de investimento e reestruturação daquele território. E o programa Cidades Verdes e Resilientes também.
Ele tem um olhar de território, principalmente provocado, a gente fala, pelo caminho das águas, né? Então, onde é que estão as montantes dos corpos d'água, onde é que estão as jusantes, qual é o caminho que a água faz? Porque é muito comum que os municípios invistam em quê? Lá onde deu o problema, enchente, final, né? Aí faz o piscinão como a salvação milagrosa de toda a cidade. Mas onde deu a enchente é o final do problema. O problema começou lá onde a água deu o primeiro pingo. Então, essa visão de projeto, de plano urbano, a partir das bacias e subbacias hidrográficas, ela precisa ser incorporada na gestão. Não dá mais para a gente fazer planos diretores sem um mapa que traga subbacias hidrográficas. Porque senão o que vai resultar desse processo é a primeira demarcação de territórios que não respondem à própria geografia do território. Então você cria lá um sistema de drenagem que nem tem leitura de onde a água nasce e morre. Então, saber onde é que estão as montanhas, o pingo caiu e vai escorrer para o lado, é um nível que a gente tem que incorporar nos projetos e nos planos urbanos. Então, os projetos de drenagem, as acessibilidades todas, os acessos, tudo tem que ser pensado hoje em função disso. E isso, de novo, vai exigir da gente um olhar regional, porque o rio não começa e termina numa cidade só. Ele começa lá numa outra, atravessa 3, 4, 5, 10 e vai para outra. Se a gente não tiver um olhar que parte das macro-bacias, avança para as bacias, sub-bacias, para criar projetos urbanos, projetos de drenagem, projetos habitacionais, de intervenção urbana com esse olhar, a gente está completamente deslocado do que vem se discutindo hoje, que é a responsabilidade dos municípios de promoverem adaptação e resiliência para aquilo que a gente já está enfrentando, vai enfrentar cada vez mais. Então, se a gente não mudar essa chave de interpretação, de leitura do território, de desenho de projetos, de planos, de programas, de ações no território, a gente vai ficar se deslocando cada vez mais. A gente vai ter os problemas acontecendo cada vez mais. Alguém mais quer fazer pergunta? Não? Então, o que eu ia sugerir, que está muito bom aqui, mas porque eu acho que é importante, já que a gente está aqui no Clube de Campo do Vale Verde, e a gente também tem um enfrentamento com a questão da deteriorização desse espaço, e principalmente no casarão, eu queria sugerir, assim, quem quiser pegar algumas coisinhas para comer, mas a gente dá uma voltinha e ir até o casarão, que é rapidinho, ia fazer essa sugestão, que eu acho que é muito interessante conhecer. E antes disso, eu ia falar, quem não assinou a lista, por favor, assine. Está com a Cris aqui, levanta a mão, Cris. Por favor, assine, porque essa lista é importante para a gente. E outra coisa, eu ia te pedir, Camila, para você disponibilizar esse material seu. A Juliana também vai disponibilizar, e aí a gente vai encaminhar no grupo do conselho, e também a gente pode encaminhar para quem deixou e-mail, encaminhar o material caso não seja do conselho. Tá bom? Acho que é isso. Podemos encerrar. Eu agradeço muito mesmo a sua presença, Camila. Vou pedir ainda para você continuar, para a gente dar uma olhadinha lá. E acho que ficou um monte de coisa aqui reverberando na gente aqui. Quem sabe você volte ainda para falar de outros assuntos, porque esse da drenagem é um grande problema nosso. Porque aqui a questão é que o problema da drenagem chega antes de ela estar no rio, inclusive, os corpos. Então a gente tem visto muito com as perguntas. Mas é um outro tema. É isso, gente. Obrigada. Vamos lá. Então, eu sugerir, se puder fazer essa caminhada